Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Entramos, qualquer instabilidade no Facebook vai para o Instagram, instabilidade no Instagram vai para o Facebook, e assim nós vamos seguindo com a live. Amém? Vamos ver aqui se entrou, se tem som. Com a live. Amém, entrou. Deixa eu sair. Senão eu vou ficar assistindo a live, né? Não dá. Amém. Glória a Deus. Chegou a hora. Chegou a hora do nosso encontro com o Senhor. Aleluia, que gostoso é nos achegarmos na presença de Deus, sabendo que é Ele mesmo quem nos chama. Glória a Deus, que bom que nós chegamos até aqui. Vamos nos achegando com reverência, já com o coração inclinado, já demonstrando, ao reino dos céus, que nós temos fome e temos sede do Senhor. Nós precisamos do alimento para o nosso espírito. Glória a Deus, o Senhor está neste lugar, aleluia. Onde 2, 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Glória a Deus por isso. E quando o Senhor está aqui, aonde Jesus está, não é que alguma coisa acontece. Quando Ele está, nada é comum, nada é natural, é totalmente sobrenatural. Aonde Jesus está, muitas coisas acontecem. Acontece curas, libertações, acontece movimentos, acontece abrir de olhos espirituais, abre o entendimento, acontece muitas coisas aonde Jesus está, porque é algo espiritual nesse momento, real, mas espiritual. Esse é um serviço espiritual. A oração, nós somos chamados para estar aqui em oração, em intercessão, movimentando os céus e a terra. Glória a Deus. Nós não viemos aqui para buscar palavras humanas, nós viemos aqui buscar direção, nós viemos aqui buscar luz. Para compreendermos, nós viemos aqui também para ouvir correção. E viemos também buscar consolo. Ah, como é bom. Viemos porque nós estamos assim, cansados de ver tantas coisas, tantas estruturas desabando, porque foram construídas sobre areia. Sim, foram construídas sobre areia e não sobre a rocha, que é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor é digno de ser adorado neste lugar. Aleluia. Só na palavra do Senhor, só a palavra de Deus é que pode nos dar o fundamento, pode fazer firme o nosso alicerce. Somente a palavra do Senhor. E hoje o Senhor, Ele deseja nos conduzir mais uma vez, a refletir sobre algo muito profundo e poderoso, que é sobre a obediência. Aleluia, obediência não como um peso, não é pesado, não pode ser difícil, não. Ele vem assim falar conosco sobre obediência como uma chave para vivermos de maneira plena e firme, sem estar oscilando nem vacilando no caminho. O caminho que Ele mesmo preparou para nós. Então esse é um chamado, para tomar uma decisão, a de não apenas ouvir, mas viver aquilo que Ele nos ensina, através da palavra. Glória a Deus. Então esse é um chamado para uma decisão. É um chamado para uma decisão, porque sem a verdadeira obediência, toda e qualquer base não tem sustentação. E uma vida de obediência é uma base inabalável. Quando você vive uma vida de obediência,
não é qualquer vento, não é qualquer notícia, não é qualquer nada te abala, você permanece. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nesse momento ele venha nos revelar aonde ele deseja que a nossa vida se alinhe mais profundamente à sua vontade. Eu sempre falo para vocês, cheguem aqui já prontos, para não perder tempo. Cheguem aqui já com o coração incendiado. Você sabe que às 20 horas começa a live de oração. Irmã Alice só não vai estar aqui se for arrebatada ou estiver acamada por algum motivo. Mas aqui, 20 horas, estamos aqui na reunião de oração, onde o Senhor nos reúne, aonde nós aqui vamos de mãos dadas. No espiritual nós estamos juntos, estamos unidos, estamos entrelaçados pela fé, pela palavra do Senhor, porque foi Ele que disse, Ele que prometeu. Então não há barreiras, não há tela, não há parede, não há nada que nos impede. Você pode estender a tua mão aí, ó, e pegar junto com a minha, e nessa hora nós estamos diante do trono do Senhor para poder orar, para poder clamar, para ouvir dele a resposta que só Ele pode nos dar. Nós estamos diante do Senhor como em unidade. Vamos orar nessa hora. Pai, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te adoramos nesse lugar, onde o Senhor tem nos chamado para estar, diante do teu altar, um altar de oração, um altar de adoração, um altar de intercessão. Nós te agradecemos por tua infinita bondade e misericórdia e por tua maravilhosa graça. Senhor Jesus, nós te damos total liberdade agora. Nós reconhecemos que somos falhos, confusos, limitados, mas estamos aqui porque te desejamos. Espírito Santo, entre em cada casa nessa hora, esteja com cada um, em cada ambiente onde estiver agora um filho, uma filha tua, unidos, Senhor, nessas orações, Pai. Traz luz, Deus, aonde há trevas, esperança aonde há confusão, descanso, ó Deus, onde estão cansados e sobrecarregados. Nos convence, nos cura, nos alinha com a vontade do Pai. Espírito Santo de Deus, que esta live seja conduzida pela tua voz, não pela nossa. Fala conosco, ó Pai, esclarece-nos, Senhor, sobre essa obediência, ó Deus amado, que é realizada por amor, não como um fardo, mas como um caminho seguro, como uma prova de amor. Em nome de Jesus, entregamos esse momento nas tuas mãos. Vem tocar aonde só o Senhor pode tocar e vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia. Vamos cantar louvor, aleluia, vamos cantar louvores a Deus. E hoje é clamor pelo mover do Espírito Santo de Deus, que Ele venha neste lugar, que Ele faça algo maravilhoso na nossa vida, aleluia. Oh Deus. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Vem, Senhor, vem Espírito Santo, põe a mão na tua mente e peça a Ele, sopra Espírito de Deus neste lugar. Neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar, vem, 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 sobre o vale de ossos secos, faz um levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Vem, Senhor,
Vem sobre os vales de ossos secos, Pai. Sobre os ossos, Senhor, que já não te obedecem mais, ó Deus. Levanta esse exército, Senhor, de homens e mulheres na tua presença. Pessoas obedientes, filhos fiéis, fiéis. Ó Deus, que marche, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade. Ó Senhor, em nome de Jesus, sopra, Espírito Santo de Deus, sopra, aonde houver, Senhor, corações endurecidos, sopra nesta hora. Oh, onde houver cegos, sopra, Espírito Santo de Deus. Oh, neste lugar eu me rendo, Jesus, com teu poder e tua graça, vem avivar. Vem, Senhor, aviva-nos, sopra sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Vem, Senhor, vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Nós estamos aqui, abrimos nossa vida, nossa mente, nosso coração. Oh, Espírito Santo, vem curar, vem tratar, vem, Senhor, restaura-nos, Senhor, e curar sobre os nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a tua glória, ó Deus. Ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Maranata, sobre nossos corações, vem, Senhor, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, nós te chamamos, nós clamamos por ti. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Ouve o clamor, Senhor, da tua igreja, do teu povo, Pai. Sim, Senhor, vem, Senhor Jesus, aleluia. Sim, Senhor Jesus, vem neste lugar, estamos aqui, Senhor, e ansiamos por Ti, pelo Teu mover, pela Tua palavra. Vem manifestar o Teu poder neste lugar, através da Tua palavra, Senhor, derrama da Tua unção, incendeia-nos mais, porque nós precisamos, desejamos, queremos mais de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti, aleluia. Oh, Senhor, nós abrimos nessa hora, Pai, para Te ouvir, abrimos o nosso coração. Diga isso a Ele: eu estou aqui, Senhor, de coração aberto. Vem, Espírito Santo de Deus, e nos guie, nos ensina a viver como filhos obedientes, a confiar no Teu caminho, mesmo quando Ele nos leva a lugares desconhecidos. Queremos mergulhar no conhecimento poderoso da Tua vontade. Fala conosco sobre a obediência a Deus e também sobre as suas consequências. Oramos, Senhor, nessa hora para que todos que estão aqui nesta live, Deus, possam receber de Ti e construir suas vidas sobre fundamentos eternos
eternos e não sobre o que desaba com o tempo. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, fala conosco. Aleluia, o Senhor quer falar conosco, né? Falamos tanto de arrependimento, o Senhor tem feito obra maravilhosa de libertação na nossa vida e hoje o Senhor vem colocar mais algo, né? Para afirmar mais ainda, alicerçar a nossa fé, sustentar essa nossa vida de fé, essa caminhada com Jesus. E vem falar o Espírito hoje, né? Tá soprando sobre obediência, né? E o que é a obediência a Deus? A obediência, irmãos, vai além, né, de evitar o mal. Não é só evitar o mal, vai muito além. Obedecer é se render ao que Deus quer, do jeito que Ele quer. Entendeu? Não é, eu obedeço a Deus parcialmente, do meu jeito. Não, obedecer a Deus é a gente se render ao que Ele quer, do jeito que Ele quer. É amar com atitudes, não é só da boca para fora, é caminhar mesmo sem ver o próximo passo, né? Caminhar por fé. Nós sabemos que isso não é fácil, mas é o único caminho, não tem outro. Se você ficar tentando pegar atalho, você vai ficar perdido. Em João 14,15 diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a obediência, ela é fruto de amor e não de medo. Entende? Hoje eu fiquei com aquela musiquinha do Diante do Trono. Obedecer é mais que importante, né? É bom obedecer ao Senhor. Obedecer é prova de amor. Então, o amor verdadeiro, a obediência, né, ela é fruto do amor e não do medo. E o amor verdadeiro, ele leva a gente a fazer escolhas boas. E elas sempre glorificam a Deus. E nisso aqui nós temos uma chave muito importante, que obedecer, né, é dizer assim: eu confio mais em Deus do que nos meus sentimentos, desejos ou planos. A minha confiança no que Deus diz, nos planos dele, na direção que ele me dá, é mais firme, é mais forte, é maior do que aquilo que eu sinto, desejo ou planejo. Então vamos abrir a Bíblia em Mateus 7, do 24 ao 27. Tem uma passagem aqui tão maravilhosa. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Vamos, do 23. Amém? Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Ai, desculpa. Peraí que eu abri na página errada. Tá aqui no 7, né? 7, do 24 ao 27. Ah, tá aqui. Tô lendo no versículo errado. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Isso é o que está escrito na palavra do Senhor. Aleluia. E essa é uma passagem muito simples, mas muito profunda. E tem muita riqueza e muito tesouro aqui para a gente poder peneirar ela. Essa passagem, ela mostra 2 homens, 2 casas, 2 fundações e uma mesma tempestade. Nesse texto, nós podemos ver que os 2 ouviram, os 2 enfrentaram a tempestade, mas só um ficou de pé. E o primeiro tesouro escondido nessa história é que a tempestade, ela não é o problema. A gente olha muito para as tempestades, né? A tempestade não é o problema. O problema é onde nós estamos edificando. Obedecer, portanto, nós precisamos entender isso. Obedecer é firmar-se na rocha,
que não se abala. Porque aqui ambos ouviram, ambos enfrentaram a tempestade, mas teve um que ficou de pé. Então aqui já tem uma chave, né? Nós temos já um tesouro escondido. Não é a tempestade que foi o problema, foi aonde um deles estava firmado. E isso serve para nós. E o que é a obediência no dia a dia? Como que nós podemos obedecer se nós não sabemos o que é obedecer no dia a dia? O que significa obedecer além do óbvio, né? Porque tem coisas que são óbvias, né, gente? Difícil uma pessoa, hoje em dia, que não tem ouvido sobre os 10 mandamentos, quase todas as pessoas sabem ou conhecem ou já ouviram falar. É o básico. Fora isso, existem os códigos de boa conduta, né? De conduta moral. Mas vai além disso. Obedecer a Deus na vida real, no dia a dia, no cotidiano, é onde a obediência se revela. São nas atitudes que nós temos. No dia a dia cotidiano, com as pessoas mais próximas, no trabalho, na escola, na igreja, dentro da nossa casa, com o nosso marido, com a esposa, com os nossos filhos, com os pais, com os sobrinhos, com os tios, com os seus amigos, com os seus vizinhos, com as pessoas. Não é? É fácil obedecer dentro da igreja. No culto, é fácil. Quando o ministro fala, vamos erguer as nossas mãos, todo mundo tão bonitinho levanta as mãos. Não é não, gente? Amém, amém. Dá um glória e aleluia, glória e aleluia. A gente obedece, né, os comandos dos ministros. Mas obedecer na igreja é muito fácil. Não é no culto ou na teoria, né? Só falar. Tem que obedecer, mas não viver. Mas é no momento de que, quando alguém nos trai e nós perdoamos. Ficamos o quê? Calados quando poderíamos reagir. É direito nosso, né? A gente tem hora que pisa no nosso calo, a gente quer... A gente não aguenta. Então, nós agirmos também com integridade quando ninguém vê. Ninguém tá vendo. Mas eu escolhi agir com integridade. Ninguém vai ver, ninguém vai aplaudir, ninguém vai celebrar, ninguém. Mas lembra que nós temos um Deus que tudo vê, nada escapa aos olhos dele? Pois é. Então, isso é obedecer no dia a dia. Quando ninguém tá vendo mesmo, é quando nós fazemos o que Deus mandou mesmo sem ter lógica. Mas a lógica não é diferente, hoje em dia não é diferente, não é assim que faz, não é assim que todos estão caminhando, não é assim que todos estão fazendo. Você precisa se lembrar de que você não é todos, que existe algo, né, que é um chamado, você é um filho de Deus, você é diferente. Então, 1 Samuel 15, 22 diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes nós ficamos aí querendo oferecer grandes sacrifícios, mas Deus está esperando pequenos passos de rendição. E a chave espiritual que nós temos aqui, a obediência verdadeira, começa onde termina o nosso controle. Nós paramos de querer fazer aquela força que nós nem temos para poder ficar agradando um Deus que não quer isso. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em você. Deixa Ele tocar, deixa Ele agir. Sempre nós trazemos 2 exemplos aqui, né? Um que deu bom e um que deu ruim. Serve para a nossa vida. Então vamos falar de hoje, né, desses 2 exemplos. Nós vamos falar de 2 exemplos que eles não são muito citados, viu? Não são muito populares por aí. Mas é Ananias, não Ananias, marido da Safira. Ananias, um homem, né? Um obediente invisível. Vamos chamar ele assim. Ananias foi um obediente invisível. Deus mandou Ananias ir até Saulo, um perseguidor. Ele obedece, mesmo sem entender, e se torna uma peça-chave na conversão daquele homem.
Deus disse, né? O Espírito disse para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E Ananias foi um homem que obedeceu. Ele foi um discípulo fiel, que foi chamado por Deus para uma tarefa muito difícil: ir até Saulo, que depois se tornaria o apóstolo Paulo, mesmo sabendo que ele era um perseguidor implacável aos cristãos. Então, o contexto dessa história a gente pode ler lá no livro de Atos, no capítulo 9, do 10 ao 19. Após a conversão de Saulo, ele ficou cego e a Bíblia diz que ele orava pedindo por ajuda. Deus então falou com Ananias em uma visão, pedindo-lhe que fosse até Saulo e o curasse. E apesar do medo e da hesitação, Ananias obedeceu a Deus. Indo até Saulo, impôs as mãos sobre ele e a cegueira de Saulo foi curada. Aleluia! A obediência de Ananias, esse obediente aí que nem aparecia, discreto, a obediência de Ananias foi fundamental para que Saulo experimentasse a transformação e se tornasse Paulo, um apóstolo que pregou o evangelho aos gentios. Era um ponto-chave alto na missão de Paulo. E o que podemos aprender com Ananias? Ananias nos ensina que a obediência, mesmo em situações de incerteza ou risco, pode levar a uma transformação poderosa na vida de outras pessoas. Ele confiou na voz de Deus e fez o que parecia difícil, mas ao obedecer, ele foi um instrumento de Deus para restaurar a visão de Paulo, de Saulo, né? Naquele momento, que se tornaria uma das figuras mais importantes da história do cristianismo. E aqui nós temos um tesouro escondido, né? Nessas palavras, que nem sempre nós saberemos o porquê, mas Deus sempre tem um para quê. E isso tem vindo comigo desde o início da minha caminhada. Acho que eu não me lembro de ter perguntado por quê para Deus. Não me lembro, mas provavelmente devo ter perguntado e alguém me ensinou. Esse não é por quê, é para quê. Então logo eu entendi, esse para quê tem sido forte na nossa caminhada. Eu aprendi, fiz a lição de casa direitinho. É para quê? E o exemplo que deu ruim, gente, deu ruim nesse daqui. Um desobediente disfarçado. É o pior tipo que pode haver. Foi Geazi. Geazi, ele mentiu para ganhar a prata de um homem chamado Naamã. Ele desobedeceu e ele colheu lepra para si e para sua descendência. A lepra de Naamã se apegou a ele. Está escrito isso. E o homem, né, Geazi foi o homem que desobedeceu. Geazi era servo do profeta Eliseu e ele é um exemplo clássico de desobediência. Ele foi testado em várias situações onde deveria confiar plenamente em Deus e obedecer às instruções do seu mestre. No entanto, ele escolheu agir de maneira egoísta e desonesta. E isso teve consequências graves. Esse contexto está em 2 Reis, no capítulo 4, do 27 ao 37, e também em 2 Reis 5, do 20 ao 27. Há duas passagens aqui onde Geazi é mencionado, dois episódios, né? Primeiro foi o milagre do filho da sunamita. Eliseu, o profeta, ele realizou, né? Deus realizou através da vida dele um milagre e devolveu a vida do filho daquela mulher da sunamita. Geazi, mesmo não estando presente, ele não teve ali um papel ativo nesse momento, mas ele estava observando, ele era um observador, ele estava ali olhando, aprendendo, vendo as atitudes de Eliseu. E no segundo episódio de Naamã, um exemplo assim mais conhecido e onde a desobediência de Geazi é um ato mesmo, né, consumada. Ele acontece quando Eliseu se recusa a aceitar os presentes de Naamã.
o comandante do exército sírio. E após ele ter curado a sua lepra, isso aconteceu, né? Ele quis dar presente para Eliseu e o profeta recusou. Então Eliseu sabia que a graça de Deus não poderia ser comprada. Mas Geazi, desejando os presentes, ele se escondeu do profeta, do seu mestre. E ele mentiu para Eliseu. Como consequência da sua desobediência, Geazi foi atingido pela lepra de Naamã. E o que nós podemos aprender com ele? Geazi nos ensina sobre os perigos da desobediência e da busca por interesses pessoais acima da vontade de Deus. É a qualquer custo, a qualquer preço, a qualquer aliança. Então a falta de fé e caráter levou Geazi a um destino muito triste, e ele perdeu a oportunidade de ser um instrumento de Deus para fazer o bem. A desobediência a Deus leva a consequências que nos afastam não só do propósito, mas do próprio Senhor, do próprio Senhor. A desobediência não nos afasta só do propósito, mas do próprio Deus. E obediência, irmãos, presta bem atenção nisso aqui. Ela gera legado. A desobediência também gera legado. Então, se nós queremos deixar bons exemplos, principalmente para quem caminha conosco, para quem está perto, principalmente filhos, então saiba que a sua obediência gera legado e a sua desobediência também. Geazi é um exemplo disso. Depois você lê a história aí para você entender melhor. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nessa missão. A verdade, nós já falamos isso aqui em outra live, vamos falar hoje novamente, é que sozinhos nós não conseguimos. Não é que é impossível obedecer a Deus. Não é isso. Não é impossível ter uma vida de obediência. Não é. Jesus veio aqui e nos mostrou que é possível sim. Só que na força do nosso braço, não conseguimos. Mas com o Espírito Santo operando, agindo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, sim. Então, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, nos instrui na palavra e nos fortalece para obedecer. João 16:13 diz: Ele vos guiará em toda a verdade. Filipenses 2:13, Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Então, o que depende de nós? Isso aqui eu só vou tocar nos tópicos porque isso aqui vai fazer parte da palavra que Deus já deu para dar no domingo. Amém? Amém! Então, o que depende de nós? O que nós temos que fazer? É nos render, ouvir com humildade e parar de resistir. E o que depende dele? Convencer, transformar e capacitar para obedecer. Então, obedecer é estar nesse lugar e dizer: eu não consigo sozinho, mas eu estou disponível para ser guiado. Espírito Santo de Deus, vem me guiar nesse caminho de obediência. Eu quero convidar você nessa hora para você refletir. Eu preciso perguntar: nós estamos, construindo sobre a rocha ou sobre a areia? Tem alguma área da nossa vida que nós ouvimos, mas ainda não praticamos? Tem alguma direção de Deus que nós estamos adiando? E não é sobre ser perfeito, nós não estamos falando sobre perfeição, é sobre rendição, é sobre entrega, é sobre se inclinar diante do Senhor. Hoje, o convite que o Senhor nos faz é esse: troca o terreno, sai da areia, firma seus pés na rocha. Ananias nos mostra que a obediência, mesmo quando é desafiadora, pode abrir portas para os milagres e para a restauração, não só nossa, mas também para outros. E Geazi, por outro lado, é um exemplo de como a desobediência e o desejo de seguir os nossos próprios interesses podem nos afastar de Deus e nos levar a consequências que vão trazer, com certeza, aflições.
Então, esses dois homens que nós lemos no texto da casa construída na areia e da casa construída na rocha, os dois ouviram. O que diferenciou foi a prática, foi o que praticou. Ambos enfrentaram chuvas, rios, ventos, ou seja, a obediência não nos isenta da luta, mas nos sustenta nela. Olha que coisa linda! A rocha, né? É a prática da palavra, é Jesus. A palavra é Jesus. Então a rocha, ela é a prática da palavra. A areia, ela é a escolha de viver sem aplicar o que Deus diz. Se você escolhe viver sem aplicar o que Deus te ensina, você está em areia. Está num terreno ruim. Mas se você pratica a palavra, você está na rocha. Então o tesouro escondido, a casa representa aqui a vida, a nossa vida. O terreno representa a fundação espiritual, o fundamento, né? Fundação. Então escolhe obedecer quem quer construir com sabedoria duradoura. Esses escolhem obedecer, mas ouvir não basta. A firmeza vem de você praticar e praticar e praticar e prosseguir praticando aquilo que você vai aprendendo. Vamos orar nessa hora? Glória a Deus, eu convido você a curvar a sua cabeça. Se você pode ou deseja ficar de joelhos, fique, né? Nós vamos orar nesse momento sobre essa palavra que o Senhor nos deu. Glorioso Deus, aleluia! Que palavra maravilhosa, tão simples, mas tão profunda, que vem assim trazer um alicerce, né, seguro para a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Eu convido você nessa hora para orar conosco. Vamos fazer aquela oração que nós sabemos aqui, né? Primeiro pessoal e depois nós vamos estar entrando na intercessão por várias causas. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, aleluia. Nós vamos orar juntos, de mãos dadas. Estamos diante do trono do Senhor, quebrantados, quebrados, mas gratos, com gratidão, com arrependimento e com entrega. Então você pode repetir comigo a oração, você pode orar em concordância, mas que seja de todo o seu coração. Senhor, nós te agradecemos por tua graça, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada por continuar falando conosco, mesmo quando estamos tão distraídos e não ouvimos. Obrigada pela cruz, pelo sangue, pela salvação de Jesus. Hoje nós reconhecemos mais uma vez, nós precisamos de ti. Perdoa-nos, papai. Perdoa nossos pecados, perdoa a nossa dureza de coração. Perdoa por todas as vezes que ouvimos a tua palavra, mas não praticamos. Lava-nos, Senhor Jesus, com o teu sangue. Purifica nossa mente, limpa nosso coração. Tira de nós, quebra toda resistência, toda frieza, toda teimosia. Nós queremos começar de novo. Queremos viver a tua vontade. Queremos edificar nossa vida sobre a rocha e não sobre a areia. Nós nos rendemos a ti. Renova-nos nessa hora. Espírito Santo de Deus, cria em nós um coração grato, arrependido, quebrantado, inclinado a obedecer. Dá-nos um coração que ama a Deus acima de todas as coisas, que obedece, que honra o chamado que Ele nos tem feito. Obrigada, Senhor, pelo teu perdão estendido a nós. Obrigada porque tua misericórdia se renovou hoje e em ti podemos recomeçar e em ti queremos permanecer. Obrigada, em nome de Jesus. Senhor, nós nos rendemos e clamamos por todos que ainda não se posicionaram no lugar deles, ó Pai, e por eles clamamos por todos que têm ouvido, Senhor, mas não têm praticado, em todas as áreas onde estão resistindo, onde estão justificando, onde estão ignorando. Opera nessa hora, Espírito Santo de Deus, e faz aquilo que só a tua mão poderosa, o teu dedo pode fazer, ó Deus.
Oh, através do mover do teu Espírito Santo, que esses tenham oportunidades de ouvir a palavra e diante da tua palavra possam dizer: muda a estrutura da nossa vida, Deus. Quebra toda altivez, toda teimosia, todo orgulho que impede de te obedecer. Senhor Jesus, entra nas partes endurecidas dos corações. Desmonta, Senhor, toda a lógica humana. Oh, das desculpas, do medo, Senhor. Da timidez que impede, Senhor, de caminhar contigo. Tira a rebeldia oculta, Pai. Tira a passividade espiritual. Opera, Senhor, nessa hora, dando sensibilidade espiritual para ouvirem a tua voz e para obedecerem. Papai, nós estamos diante do Senhor, nós não temos para onde ir, porque não há outro lugar aonde há palavras de vida eterna, ó Deus, e nós não estamos aqui só como ouvintes distraídos, nós estamos aqui rendidos como filhos sedentos por transformação. Pai, olha para dentro de nós não queremos mais ser aqueles que apenas escutam, nós clamamos: desperta em nós um coração obediente. Ah, Senhor, nos liberta da superficialidade, nos livra de sermos aqueles que constroem sobre a areia sentimentos, emoções, impressões, relacionamentos, pensamentos, Senhor, achismo. Ah, Deus, nada disso para nós, Pai. Nós queremos construir sobre a rocha, que é a tua palavra viva. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós nessa hora, tira os entulhos do engano, da distração, da religiosidade sem entrega, Pai. Ah, Senhor, fala, fala, fala. Lê, não há entrega, não há mudança, não há obediência. Lava, Senhor, a nossa mente da teimosia, lava o nosso coração da resistência à tua voz. Ah, Senhor, nós te pedimos, faz de nós praticantes da palavra, nos ensina a obedecer mesmo quando não entendemos, nos dá coragem para aplicar o que ouvimos, mesmo quando isso dói. Nos sustenta quando a carne grita e tudo em nós quer voltar atrás, mas o Senhor pega a nossa mão e nos leva adiante, restaura o nosso compromisso contigo. Ah, que cada ensinamento, cada palavra do céu que o Senhor tem enviado encontre espaço no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, em todos os lugares que nós vamos, Senhor, e com todas as pessoas que nos relacionamos. Que a tua palavra seja mais do que conhecida, que ela seja vivida, que ela seja praticada. Ajuda-nos a construir no Senhor Jesus, ajuda-nos, casa por casa, decisão por decisão, atitude por atitude, para que quando o vento soprar, a tempestade, Senhor, vier forte, rugir e as águas subirem, nós não venhamos a cair. Clamamos por um despertar no nosso interior, uma fome por viver aquilo que o Senhor já falou, uma urgência santa de praticar, em alinhar o coração à tua vontade. Tira de nós, Senhor, toda passividade espiritual. Tira de nós o comodismo da teoria sem prática. Ah, Senhor, dá um basta nisso. Nós não queremos só ouvir mais uma palavra nessa live. Nós queremos ser moldados, lavados, firmados. Queremos sair daqui diferentes, com uma decisão de verdade, real, de te obedecer, Pai. Espírito Santo de Deus, sopra agora sobre cada coração. Toca cada mente cansada, cada alma distraída, cada vida que está no seu limite. Levanta, edifica, desperta. Traz revelação viva e força para viverem essa verdade, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, queremos ser casa sobre a rocha, uma casa que não cai, um coração que não desiste, uma vida que permanece. Ah, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós. Traz, Senhor, discernimento, revela onde temos construído fora da tua vontade.
Reacende o fogo, acende a fome pela tua palavra. Faz queimar em nós o desejo de obedecer mesmo sem entender. Nos dá graça para dizer sim quando a força contrária do mundo quer que a gente diga não. Faz-nos, Senhor, praticantes e molda-nos como filhos obedientes. Oramos, ó Deus, nessa hora por aqueles que ainda estão cegos espiritualmente. Rompemos agora com o véu da incredulidade, com toda a cegueira espiritual, porque o Deus desse século cegou o entendimento. Traz salvação, traz luz, traz arrependimento, salva os filhos que se afastaram, restaura casamentos, liberta das mentiras, do pecado, da mornidão, que a luz do Senhor brilhe nas trevas, na escuridão nessa hora. Haja luz, Espírito Santo de Deus. Senhor, nós lembramos agora das nações que estão em guerras, que estão vivendo conflitos. Ah, Senhor, tanto sangue derramado, tanto medo. Mas nós clamamos ao príncipe da paz. Intervém com teu braço forte. Consola, Senhor, os que estão enlutados, guarda os inocentes. Levanta os profetas e fortalece eles em meio ao caos. Levanta a tua igreja para interceder, Senhor, com lágrimas, com joelhos dobrados, com clamor. Traz paz, Senhor, aonde há guerra, justiça onde há opressão. Ah, Jesus, nós escolhemos hoje que queremos construir a nossa casa, a nossa vida espiritual, nossa vida também aqui nesse mundo, ó Pai, natural, construir sobre a rocha. Queremos ser achados praticantes, mesmo que venham as tempestades. Nós permaneceremos de pé se assim